Olá, eu me chamo Paulo César Vargas Luz e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Suplementação Luminosa aplicada ao cultivo de hortaliças, que foi desenvolvido aqui no campus de Cachoeira do Sul, da UFSM. A apresentação vai ser dividir basicamente, que eu vou falar um introdutório sobre o agronegócio no Brasil, a iluminação artificial aplicada na agricultura, então a proposta que a gente está trazendo, os resultados que a gente já obteve e a avaliação desses e uma conclusão, certo? Então, quando a gente fala de agricultura no Brasil, a gente tem um número bastante interessante que é 27% do PIB nacional é oriundo do agronegócio. Esse valor já mostra o grande interesse que a gente tem em desenvolver ciência e tecnologia aplicada ao agronegócio. Então, a grande demanda que tu tem em criar sistemas cada vez mais inteligentes e que maximizem a produtividade e aumente a qualidade de vida daqueles que produzem e que colaboram com o agronegócio. Dentro desse número de 27%, a gente ainda consegue destacar um outro dado muito importante, que é que 23% desse valor total é oriundo da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, que é basicamente um pequeno produtor com pequena região de cultivo, tu tem 23% desse total. Então, ainda torna maior essa demanda, esse segundo dado torna ainda mais importante a demanda por um desenvolvimento de tecnologias direcionadas ao aumento da produtividade, para te ter uma melhor qualidade de vida, para te ter um maior retorno financeiro para essas famílias. E quando a gente fala em aumentar a produtividade, em agregar valor, em desenvolver ciência e tecnologia direcionado a esses sistemas, basicamente o que a gente está dizendo é eliminar a incerteza relacionada a variáveis que tu não tem controle. Então, hoje, basicamente, um cultivo de qualquer hortaliça ou grão, ou seja o que for, ele está estritamente relacionado aos intempéries naturais. Então, um cultivo depende fortemente da radiação luminosa, depende da irrigação, depende da temperatura e depende das condições do teu solo. Então, tu tem essas variáveis que influenciam diretamente no quanto que tu produz, influencia diretamente na qualidade do teu produto e ainda na continuidade da tua produção, certo? Então, quando tu está falando em aumentar a produtividade, em agregar valor, a ciência e tecnologia tem que ser, ou geralmente é direcionada em maximizar esses pontos, eliminar a dependência dessas variáveis. Nesse sentido que vem esse trabalho. O trabalho trata de suplementação luminosa, ou seja, iluminação artificial usada para contribuir na iluminação natural. Então, quando a iluminação não é suficiente ou quando tu não tem acesso a uma iluminação natural de qualidade, como que tu pode usar a iluminação artificial para te tornar independente dessa variável que tu não tem controle, certo? Então, nesse sentido que vem esse trabalho. E quando tu fala em utilizar sistemas de iluminação artificial para auxiliar no cultivo de hortaliças, esse não é um conceito estritamente novo, né? Ele já vem sendo previamente estudado e já vem sendo discutido, principalmente com sistemas de iluminação com lâmpadas de vapor de sódio, né? No entanto, esses sistemas com lâmpadas de vapor de sódio, eles não se tornam economicamente viáveis, porque essas lâmpadas, embora dentro da família das lâmpadas de descarga sejam as de maior eficiência luminosa, elas não trazem um retorno econômico sucinto ou um retorno econômico atrativo para esses sistemas. Basicamente, o que vinha sendo utilizado essas técnicas era para cultivos muito específicos, onde tu necessitava muito de um cultivo indoor, ou então até, né, tem um exemplo aqui dessa figura embaixo, que é num estádio, onde tu não tem iluminação uniforme do gramado, mas tu precisa que seja, então tu faria uma suplementação luminosa com essas lâmpadas. No entanto, com a evolução, né, dos sistemas de iluminação, a gente tem a tecnologia LED e essa tecnologia aí, então, trouxe à tona o estudo e a aplicação desses sistemas de iluminação artificial
para a agricultura. Então, tu consegue ter várias características dessa tecnologia LED que tornou esse estudo, que trouxe esse estudo à pauta, né? Então, tecnologias LED que tornaram o estudo direcionado à iluminação artificial para a agricultura novamente uma pauta. E as características dessa tecnologia, basicamente, que tornaram, que fizeram esse conceito, é a alta eficiência luminosa agregada à iluminação semicondutora, né, em comparação à iluminação com vapor de sódio. Tu tem na lâmpada LED mais de 60% da energia consumida por esse sistema é convertido em luz, enquanto tu tinha em torno de 35% por lâmpadas HPS, né. Mas não só isso. Uma outra característica que tornou esses sistemas altamente atrativos é a capacidade de tu emitir em comprimentos de onda específicos, que são os comprimentos de onda utilizados para o cultivo de hortaliças, o cultivo de grãos, enfim, cultivo de vegetais. E esses comprimentos de onda são basicamente o azul e o vermelho. Enquanto tu tinha uma lâmpada HPS que emitia basicamente no espectro amarelo, tu consegue essa emissão em comprimentos de onda, os quais a planta necessita, então o azul e o vermelho. Então isso torna o sistema, a iluminação semicondutora muito atrativa e traz à pauta, né, como eu comentei, novamente esse conceito de iluminação artificial aplicado ao cultivo de vegetais. E quando tu fala nesse cenário da iluminação artificial aplicada ao cultivo de vegetais, tu vai ter aí basicamente dois grandes cenários, que é o cenário da agricultura indoor, né, que tu vai ter um sistema totalmente enclausurado, que tu elimina completamente a dependência daquelas variáveis externas, como umidade, temperatura, irrigação, adubação, e principalmente a iluminação. Então tu tem um sistema totalmente dentro, que não recebe iluminação natural, e esse conceito é o chamado cultivo indoor, ou ainda leva o conceito de fazendas verticais, que são grandes prédios cheios de estantes com cultivo, né, principalmente de hortaliças. Então, tu tem esse conceito que tu elimina completamente as variáveis, e tu tem outro conceito que é o chamado suplementação luminosa, onde nessa técnica, o que tu faz é dar uma suplementação ao final do dia daquela iluminação natural que a planta recebeu durante o dia. Então, se tu tem um dia muito curto, ou se tu está numa estação do ano com dias menores, tu consegue incrementar a quantidade de radiação luminosa que essa planta recebe. E nesse sentido de suplementação luminosa que vem esse trabalho. Quando a gente busca estudos relacionados à suplementação luminosa, o que a gente vê é basicamente o que essa imagem traz, né? O grande número de trabalhos é a questão de suplementação luminosa em grandes produções de milho, grandes produções de grãos, onde tu utiliza a estrutura do pivô de irrigação normal, para irrigação, né, com água normal, tu usa essa estrutura, agora agregando luminárias LED, para fazer também a chamada irrigação luminosa. Então, ao final do dia, tu usa essa estrutura do pivô da irrigação para sustentar as luminárias, para então fazer a suplementação luminosa daquele cultivo. Só que geralmente grandes cultivos, como eu estava dizendo. E o intuito desse trabalho é pegar esse conceito da suplementação luminosa e trazer para o cenário da nossa região, que é principalmente relacionada à agricultura familiar. Então, uma agricultura familiar, uma pequena propriedade, onde a gente vê, basicamente, na nossa cidade, na região aqui, cultivo de hortaliças, cultivo de temperos, cultivo de frutas. Então, como que eu uso esse conceito de suplementação luminosa e desenvolvo um sistema atrativo para o pequeno produtor de hortaliças? Então, é essa a ideia desse trabalho, né? Dentro do conceito da suplementação luminosa, desenvolver um sistema aplicado e atrativo para o pequeno produtor de hortaliças. Então, a grande proposta desse trabalho é desenvolver esse sistema, né, criar uma metodologia de desenvolvimento desse sistema de iluminação artificial aplicada ao cultivo de hortaliças, e ainda
fazer uma análise econômica que mostre ou que traga a viabilidade econômica desse sistema para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Então essa é a proposta desse trabalho. E aí, para alcançar essa proposta, a gente desenvolveu um setup, né? Desenvolveu uma horta para avaliar, né? Fazer o plantio e avaliar os resultados, economicamente, os resultados dessa proposta. Então, o setup que a gente desenvolveu, a nossa horta, ela é uma área de 50 metros quadrados, onde a gente desenvolveu 10 canteiros e plantou 90 pés de alface nesses canteiros. A gente fez uma suplementação luminosa com lâmpadas próprias para a suplementação luminosa, que são as chamadas lâmpadas Grow, de potência máxima de 16 watts, e a gente fez o acionamento automático dessas lâmpadas para ligar num certo horário e desligar num certo horário. Aqui eu tenho mais algumas imagens de nós confeccionando esse setup, né, a montagem da horta, o teste das luminárias e a confecção do sistema de instalação dessas luminárias, e aqui um teste preliminar, né, desse sistema funcionando pela noitezinha. Como que a gente fez o acionamento dessas lâmpadas? Como eu disse, foi de forma automática, onde a gente pegou esses 10 canteiros, dividiu em duplas, e cada dupla a gente deu uma suplementação luminosa diferente. Então a gente começou com uma dupla com 0 horas, né? Então seriam nossos 2 canteiros de controle, aqueles que não estariam sujeitos à suplementação luminosa, 2 canteiros recebendo 2 horas de suplementação luminosa, 2 canteiros recebendo 4 horas, 6 horas e 12 horas de suplementação luminosa. A gente fez essa divisão, né? Lembrando, esse acionamento está sendo feito por aquelas relés automáticas que acionam ao final do dia e vão desligando sucessivamente. E a gente fez essa divisão para tentar entender o impacto do crescimento, porque a gente não sabe se é linear, se não é linear o crescimento em função das horas, e a gente queria achar o melhor ponto, né, o ponto ótimo para esse cultivo em função da iluminação. Tendo essa metodologia, a gente limitou alguns indicadores para avaliar o impacto desse crescimento. Então, os indicadores que a gente utilizou foi a área foliar, a área da maior folha no pé de alface, o número de folhas em cada pé de alface, o diâmetro dos pés de alface e o peso. Esses 4 indicadores que a gente avaliou após 60 dias de crescimento. Então, a gente teve um cultivo de 60 dias, desses pés, dos 90 pés, colheu esses 90 pés e avaliou esses indicadores para cada um dos pés de alface. Fazendo a média desses indicadores para cada canteiro, a gente chega aos resultados que estão nessa tabela aqui. Então, a gente tem aqui os nossos 4 indicadores, número de folhas, área foliar, diâmetro e peso, para cada um dos 10 canteiros. O que a gente consegue ver aqui, já de primeiro, é que o número de folhas, né, um exemplo aqui, o número de folhas para aquele canteiro que recebeu, para um dos canteiros que recebeu 12 horas de suplementação, chegou a 28 folhas. Número médio de folhas no canteiro de 12 horas. Enquanto o canteiro sem suplementação, ou seja, que não teve suplementação, não teve lâmpada nenhuma, chegou a 19 horas. A 19 folhas. Então, tu tem 28 folhas contra 19. Para avaliar isso de forma percentual, a gente não comparou todos os canteiros com suplementação com os canteiros sem suplementação e traz aqui nessa tabela o crescimento percentual de cada um desses indicadores para essa comparação. Então, tu teve aqui... Tu teve aqui o crescimento do número de folhas para o canteiro com 12 horas de suplementação, tu teve 47% mais folhas nos canteiros de 12 horas de suplementação em comparação com o canteiro sem suplementação. Tu teve um indicador de área foliar, então a maior folha do canteiro com suplementação chegou a 66% maior que o canteiro sem suplementação. Então, esses indicadores mostram um crescimento que até nos surpreendeu, foi muito grande, comparando, né, o canteiro com suplementação e o canteiro sem suplementação, nesse caso aqui de 12 horas. A gente ainda pegou e fez a média desses indicadores, que é a última linha da nossa tabela, que a gente mostrou, então, que a média desses indicadores indica que o canteiro com 12 horas de suplementação luminosa teve um crescimento médio de 47% maior que o canteiro
sem suplementação. Então esse número nos surpreendeu e foi bastante interessante. Uma forma melhor de ver esses dados, né, a gente traz aqui os canteiros ímpares, que a gente chamou, que foram os canteiros que estavam voltados para o nascente do Sol, e depois eu mostro os canteiros pares que estavam voltados para o poente do Sol. Esses canteiros do poente do Sol tiveram uma iluminação natural um pouco menor, né? Então a gente observa aqui os indicadores para 2 horas de suplementação, para 4 horas, para 6 e para 12, né? Essas barras são os indicadores que eu mencionei antes. Então, tu observa que todos eles crescem, né? Tem uma tendência de crescimento em função do incremento da suplementação luminosa, e o valor médio, que é essa barra verde no fundo, o valor médio desses indicadores, a gente achou um ponto bastante interessante, que os canteiros de 6 horas não mostraram uma variação tão significativa em comparação aos canteiros de 12 horas de suplementação. Isso já mostra para nós que 6 horas ali seria então o tempo limite. E a gente buscou e a gente entendeu que isso está relacionado ao fotoperíodo do nosso cultivo, que é em torno de 14 horas. Então são as 8 horas de sol diário, mais ou menos, mais as nossas 6 horas de suplementação, completa o fotoperíodo do nosso cultivo, né, que seriam as 14 horas. Então a gente consegue maximizar a produção do canteiro com 6 horas de suplementação. Esse mesmo padrão a gente observou para os canteiros que estavam voltados ao poente do Sol. Então, em torno de 6 horas, tu teve um crescimento muito semelhante ao crescimento com 12 horas, tá? Esses resultados foram muito satisfatórios, né? São resultados preliminares, foi do primeiro cultivo, do primeiro ciclo de cultivo do nosso setup, da nossa horta. E, usando esses dados, a gente tentou fazer uma avaliação econômica. Então, o que a gente observou? Que o melhor caso que a gente teve foi para 6 horas de suplementação luminosa, a gente chegou com um valor médio de crescimento de 47% a mais com relação aos canteiros sem suplementação. Desculpa. E daí, usando esse dado, a gente consegue fazer uma previsão de retorno financeiro, certo? Então, fazendo uma análise econômica, o que a gente fez? A gente pegou e analisou quanto que custaria um sistema para uma dessas relés programáveis. Uma relé dessas programáveis consegue acionar até 8 dessas lâmpadas, o que daria então para nós um cultivo de em torno de 80 pés de alface, e a gente teria um investimento inicial de R$900 e R$13 por mês, assumindo isso em energia, né, assumindo uma suplementação de 6 horas. Pegando essa suplementação de 6 horas, a gente consegue então um incremento de 47% no crescimento do alface, e a gente fez uma regra que esse crescimento de 47% no tamanho, nos indicadores do pé da alface, poderia ser retornado em mais 47% no preço de venda do nosso pé de alface. Fazendo essa aproximação, a gente chegou com um retorno por ciclo em torno de R$230 para cada ciclo de cultivo. Através dessa receita, de fazer um fluxo de caixa, a gente conseguiu chegar que esse sistema seria economicamente viável, com um retorno financeiro em torno de 36 meses e um valor presente líquido de R$68. A gente entende que essa aproximação de que o crescimento de 47% nos indicadores de avaliação não necessariamente retornam em 47% no retorno financeiro, mas é uma aproximação que a gente fez para ver se seria já economicamente viável ou não. E se mostrou que sim, né, ele é viável economicamente, a gente só teria que afinar melhor essa análise para entender um pouquinho melhor em questão de retorno por tempo isso aqui, né. Então o que a gente chega de conclusão desse trabalho? Que 6 horas de suplementação luminosa é o ideal para o cultivo do alface, onde a gente consegue então um crescimento de 47% maior no pé com 6 horas de suplementação do que o canteiro sem suplementação, e ainda que a gente desenvolveu um setup onde a gente consegue fazer vários testes e variações de cultivo e métodos de iluminação, outros sistemas de outras lâmpadas, né, outras tecnologias que a gente pode utilizar ali. Ainda a gente desenvolveu uma metodologia de análise
cultivo que pode ser expandido e vai ser expandido através dos nossos trabalhos futuros, onde o primeiro trabalho futuro que já está em execução é repetir esse ciclo de cultivo para coletar novos dados, para validar esses nossos resultados preliminares. Aí a gente busca aprimorar a nossa análise econômica, não sendo mais voltada no incremento do tamanho do pé, mas sim na redução do ciclo de cultivo. Outro trabalho futuro é expandir esse nosso setup inicial instalado no campus para uma pequena um pequeno produtor, para alguma fazenda familiar da região, onde a gente consegue, então, além de fazer essa parte do trabalho de pesquisa, ter essa parte extensionista, né, que é um dos tripés da universidade, e validar esses dados num setup real, né, numa horta real. E ainda expandir para outros cultivos que não o alface, né? Por exemplo, o moranguinho, que na região aqui de Aguda é muito interessante, ou tempero verde, assim por diante. Então a gente vê muito potencial nesse nosso trabalho e tem muita coisa para fazer ainda, e os nossos resultados preliminares já são muito empolgantes e mostram a grande potencialidade dessa tecnologia. Então era isso, muito obrigado, né? Agora vou estar disponível para questionamentos e qualquer dúvida. Muito obrigado.